what do we do now? E a maioria do que eu vou falar hoje é o que a gente faz agora. What is our part? Qual que é a nossa parte? Because we're going to start doing our part in the meetings. Porque The Bible says a questão é começarmos a fazer a nossa parte nessas reuniões. Porque a that Bíblia if diz we do this, que se nós fizermos certas coisas, and He can't lie, He has to honor. Deus não pode mentir, Ele vai honrar a palavra dele. He will do this. Ele vai fazer aquilo outro. And all throughout the Word, it's very clear Isso está bem claro na Bíblia. that if we do our Se a part, gente faz a nossa parte, God will do His part, Deus vai fazer a sua parte. and we will have a move of E God in teremos our o mover de lives, Deus nas nossas vidas our pessoais, families, nas nossas our famílias, nas nossas congregations, igrejas, our city. nas nossas cidades. And if we can get enough of the people of God to say yes, Quantidade suficiente do povo de Deus. we can have a move of God in the nation of Brazil. Podemos ter um mover de Deus na nação do Brasil. That is the Father's intention. Essa é a intenção do And Pai. it will happen. Isso vai acontecer. Because the Father has promised His Son. Porque o Pai já prometeu para o filho That dele. the ultimate fulfillment is when Jesus O returns. cumprimento final é quando Jesus voltar mesmo. But we're going to see a partial Mas fulfillment veremos before o the return. cumprimento parcial antes do retorno de Jesus. The Father with an outstretched O arm. Pai, com o braço estendido, He promised His Son. prometeu para o filho dele. The nations, that's His inheritance. As nações da terra como sua herança. And that has not happened E yet. isso ainda não aconteceu. So before Jesus comes for His inheritance, Antes de Jesus voltar para a herança dele, we're going to see, not nós veremos, completely, não completamente, but very close, mas bem perto, entire nations veremos nações inteiras saved in a day. salvas em um dia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém. Is that too big for God? Será que isso é grande demais para Deus? Do we really believe the Será que a gente word? acredita mesmo There's nothing. no que a palavra diz? Não tem nada impossível para Deus. Could He actually Será que Ele transform poderia this whole transformar city? toda essa cidade? Or the greatest miracle? Ou o maior milagre? Could He actually cause the whole church in Itaperuna to be in unity? Será que Ele poderia fazer a igreja inteira em Itaperuna estar em unidade? Glória a Do you know that would be a greater Sabia que isso miracle seria um milagre maior? Amém. than anything else that could happen in Qualquer this outra city? coisa pode acontecer na cidade. Let me tell you how great a miracle that is. Falar a grandeza do milagre. In John 17, Jesus says that when we become Em one, João 17, Jesus disse que quando a gente se torna um, when the church becomes one, quando a igreja se torna it um, will be a vai ser testimony um to the whole testemunho earth para toda a that terra Jesus que is the Jesus Son of é God, o Filho de Deus. that Jesus was Que sent Jesus by the foi Father. enviado pelo Pai. It will be the greatest Vai witness ser a maior testemunho that the earth has ever known que a terra já conheceu of Jesus. de Jesus. The greatest witness that this city can know O maior testemunho que essa cidade that pode Jesus conhecer is alive, de que Jesus está Jesus vivo, is real, de que Jesus é real, Jesus is the de Son que of Ele é o God, Filho de Deus, Jesus is the only way to que be Ele é o saved, caminho para ser salvo, is by us é becoming por meio one. de nós nos tornarmos um. Glória a Deus. That will do more Isso vai fazer mais than if every sick person in Itaperuna got healed. de que se todas as pessoas de Itaperuna que estão doentes fossem curadas do nada. Oh, glória See, a Deus. we don't recognize, we don't recognize what we're losing Nós nem reconhecemos, não conseguimos ver muitas vezes o que nós estamos perdendo by not being in unity. por meio de não estarmos em unidade. If we could see what we were losing, Se a gente pudesse ver o que nós estamos perdendo, the commanded blessing the a Bible talks bênção about, que a Bíblia promete, que fala, we would put unity above our own nós churches, colocaríamos unidade acima das nossas Above our próprias own igrejas, ministries. dos nossos próprios ministérios, above everything. acima de tudo mais. We would sacrifice Nós sacrificaríamos, even our ambitious desires of mesmo what we nossos want to do in our desejos churches. ambiciosos que nós queremos fazer nas nossas igrejas. If we really Se a gente understood realmente entendesse what would happen if we o would que just come together. aconteceria se a gente se unisse verdadeiramente. Let me tell you how important this is. Agora, falando do nível de importância Because this disso, group needs to grow. porque esse grupo aqui tem que crescer. We need more pastors. É preciso mais pastores. We've all heard that by the stripes of Jesus we were healed. Todos nós ouvimos que pelas chagas de Jesus nós fomos curados. Some of you may know this because you're pastors and you study the Word a lot. Muitos de vocês que são pastores, vocês estudam muito a Bíblia e estudaram. Jesus' stripes, Essas pisaduras, né, as chibatadas que Jesus recebeu, under the Jewish law, debaixo da lei judaica,
If there was a division Se between two people, houvesse uma divisão entre duas pessoas, one of them could take 39 stripes uma dessas pessoas poderia tomar, por vontade própria, 39 chibatadas. and no matter what the offense, E não importa o nível da ofensa, the other one had to forgive a outra pessoa tinha que perdoar. and come into covenant with them E again. tinha que entrar em pacto com a outra pessoa de novo. Come into real Ou relationship. seja, ter relacionamento Not real com a outra superficial. pessoa, não superficial, Real relationship. real. That's why Paul, É por isso que Paulo, when he was kicked out of the Jewish temple, quando Paulo foi expulso da sinagoga judaica, he voluntarily ele voluntariamente took 39 tomou stripes 39 chibatadas. because he loved Porque the ele people of amava God o so povo de much Deus tanto that he was willing to take que ele estava 39 stripes disposto a fazer isso just so he Só could talk to them para again. que ele pudesse entrar na sinagoga e falar para eles de novo. That's why they let him back in. É por isso que eles deixaram Paulo They voltar para a had sinagoga. to. Eles tinham que Under the deixar. law, they had to let Debaixo him da back lei, in eles tinham que because he deixar. took the 39 Porque stripes. ele tomou as 39 chibatadas. Jesus took E 39 stripes. Jesus tomou 39 chibatadas. He fulfilled Ele cumpriu the law a lei. so that we would not have a single excuse to not be in unity. Para que nós não tivéssemos nenhuma desculpa para não estarmos em unidade. That we would have to forgive. Para que nós tivéssemos que We perdoar. have to put aside our differences Temos que pôr de lado nossas diferenças and be in unity. e estarmos em unidade. Beloved, Amados, this hurt my heart the first time that I understood this. algo que eu vou falar agora I spent days repenting. doeu muito no meu coração a primeira vez que eu ouvi isso. Eu passei dias me arrependendo. Unity is not an option. Unidade não é opcional. If Jesus is Lord, Se Jesus é Senhor, if we love Him, se nós amamos a Jesus, this is not an option. não é uma opção para And ele. it doesn't matter E não importa what our reasons are. quais sejam nossas Doctrinal razões, differences, diferenças doutrinárias, personalities, personalidades it diferentes, doesn't matter. não importa. Jesus Jesus paid the price. pagou o preço. So we have, Então nós To be in temos que estar em unidade. and when we're not, E quando nós não estamos, I'm going to get a little strong here, isso que eu vou falar é forte. but we are spitting on the face of Quando Jesus nós não estamos em unidade, estamos cuspindo na cara de Jesus. while He's taking the stripes. Enquanto ele está tomando aquelas de batata. Because we're saying by not being in unity, Em outras palavras, estamos dizendo, por meio de não estar em unidade, I don't care what you do. não importa o que o Senhor fez. Doesn't matter. Não importa para mim. Doesn't mean anything Não to me. significa nada para mim. Because I have my reasons. Porque eu tenho minhas razões. And so we choose Então nós escolhemos a nós mesmos over the cross. acima de escolher a cruz. And so when I understood this, Então quando eu entendi isso, I had to do a lot of repenting. eu tive que me arrepender muito. I had to repent for every thought I'd ever had against another pastor. Tive que me against arrepender another por believer. cada pensamento que eu já tive contra outro pastor, contra outro crente. Every time I had judged. Cada vez que eu julguei eles. Especially every time I had Especialmente spoken cada vez que eu havia falado something negative algo negativo about another church, sobre outra igreja, about another believer, sobre outro crente. even within my own E congregation. mesmo dentro da minha própria congregação. The Bible's very clear. A Bíblia é bem clara sobre isso. If we have any Se issue nós with each temos other, qualquer problema uns com os outros, we only can do one thing. We have two recourses. There's two things we're supposed to do. All of you know this, you know the Bible. eu sei But que the eu Lord vou wants to falar. remind us of Vocês this. sabem disso, vocês conhecem a Bíblia, mas o Senhor quer nos relembrar disso. Why? Because even though we know the Bible, Por quê? Porque apesar da gente conhecer a Bíblia, our actions show we're not obeying it nossas ações muitas vezes mostram que não estamos obedecendo a Ele. by the condition of the city, Pela condição da cidade, by the division in the church. pela divisão da igreja. So if there's anything someone has done Então, se tem algo que alguém fez, that we don't think is right, que nós não pensamos que aquilo foi correto, biblically we only have two things we can do. biblicamente só há duas coisas que a gente pode fazer.
recognize Reconhecer that whatever I'm seeing in them, que o que quer que eu estou vendo naquela pessoa, that little splinter, aquela pequena, meu Deus, esqueci a palavra, I have a log of the same thing aquele in my cisco no olho own life. dela, eu tenho uma trave na minha vida. So my first Então a minha response, primeira resposta, when I see something negative, quando eu in vejo another, algo negativo em outro crente, should be to get before deveria God. ser eu estar diante de Deus, Show me E where falar assim, I me have mostra. the same issues. onde eu tenho The os same mesmos sin. problemas, eu cometo o mesmo pecado que essa pessoa cometeu. The Lord puts people in our lives that have the same issue as we do as a mirror. O Senhor coloca pessoas na nossa vida que têm os mesmos problemas que a gente como espelho para nós. And then after we've dealt with everything in our own E hearts depois que a gente tratou com tudo no nosso próprio coração, na nossa vida, and prayed for them e oramos pela pessoa for the last couple months, pelos últimos meses, now we can aí actually see agora clearly. nós podemos ver claramente. But now we go and we talk to them. Mas aí, But now we go in a completely different heart. mas aí a gente pode ir falar com a pessoa, mas um coração Not in completamente diferente, não em juízo, In julgamento, humility, mas em humildade, recognizing I'm worse than they are. reconhecendo eu sou pior do que essa pessoa. Second thing we can do is go to them in private. Então a segunda coisa que a gente deve fazer é ir para a pessoa em particular. Private. Particular. The moment you say something negative Seja, about O another momento brother and sister of que Christ, você fala algo negativo sobre outro irmão e irmã em Cristo, we're in sin. no momento que a gente faz isso, estamos em pecado. And let me tell you how bad that sin is. Me deixa eu falar quão ruim esse pecado é. It's called gossip. Se chama fofoca. And I studied intently the E eu estudei scripture bastante o where it versículo. says if we Quando have fala, envy or jealousy, se nós temos inveja ou ciúme, está lá em Tiago 3,16, it allows every evil thing. permite toda sorte de coisas más. Em uma versão diz assim. When I studied that Quando eu out deep estudei aquele versículo biblicamente, in Aramaic, estudei Greek, o aramaico do ancient grego, Aramaic, o aramaico antigo, and the other verses that are connected to e it, eu estudei os outros versículos relacionados com aquele versículo. do you know gossip is included? Sabia que fofoca está incluído nesse versículo? When we Quando say nós something dizemos negative algo negativo about another person, sobre outra pessoa, we just open the nós door acabamos de abrir a porta for every evil para spirit que todo espírito maligno to come into our life, possa vir para a nossa vida, our family, para a nossa our família, para a congregations, nossa congregação and our city. e para a nossa cidade. So, beloved, I Então, want amados, to, if we're going to be in unity, se a gente quer estar em unidade, it can't be superficial. não pode ser superficial. It's got to be real. Tem que ser real. It's got to be our hearts. Tem que ser nosso coração. So I want to encourage you. Então eu quero animar vocês. Go to every pastor Vai para cada pastor that you have spoken de against quem você já falou contra. and humble yourself like the Bible E se says to humilha, do. como a Bíblia diz para fazer. And go and ask for forgiveness. Vai e pede por perdão. I judged you. Diz, eu te julguei. You don't need to say the Você não precisa details. dizer detalhes. Julguei porque você... Because many times Yeah. we go and tell someone and we forgive them just so we can tell them what they did. Porque muitas vezes a gente faz isso, vai pedir perdão, vai pedir perdão por ter falado, só para a gente jogar na cara o que a pessoa na verdade fez. Né? And then they got to forgive Aí a pessoa tem que us. perdoar a gente por ter falado o detalhe do que ela na verdade fez contra a gente. No, just, I said some things Olha, eu falei coisas de that você. weren't love. Falei coisas que não foram I amor. thought some things. Eu pensei coisas de você. Forgive me. Me perdoa. I love you. Eu te You're amo. my brother. Você é meu irmão. You're my sister. Você é minha irmã. We're supposed to have Nós relationships devemos ter together. relacionamentos com os outros. Um com o outro. Let's start meeting together. Vamos começar a nos reunir. Let's get to know each Vamos other. nos conhecer melhor. Beloved, Amados, that right there isso, essa ação bem will do aí, more for vai revival fazer mais para o avivamento nessa cidade than us fasting and praying together for 40 do days. que a gente jejuar e orar juntos por 40 dias. Because it will begin to remove Porque isso vai começar a the legal remover rights of the as enemy legalidades do inimigo over the city and the people. sobre essa cidade e o povo. I've seen revivals stop Eu já vi avivamento parar because of this right I'm talking por about. causa disso que eu estou falando. I'm talking a major move of Estou God. falando de um mover de Deus grande. But people begin to have issues Que with each pessoas other. começaram a ter problemas umas com as outras.
They began to have envy Começaram a ter inveja, because that church had more than their church did. porque aquela igreja está experimentando mais que a minha. And jealousy, E começaram a ter ciúme and it shut down the e revival. parou o avivamento. If we need unity to prepare the way for revival. Nós precisamos de unidade para preparar o caminho para o Senhor, preparar o caminho para o avivamento. But the moment we stop, Mas o momento que a gente para, all the way through the Bible, e você vê isso na all the way Bíblia, through você history, vê isso na história, the move of God quando a stops. gente para, o mover de Deus também para. Every single. Cada vez. In Azuzu's, in Wales, País de Gales, por exemplo, we're talking the presence of God was in the a whole presença nation. de Deus está no país inteiro. The whole nation. Todo o país. Society completely transformed. Sociedade transformou And it shut down e parou. because people began to speak against Evan Roberts Porque as pessoas começaram a falar mal do Evan Roberts. and other pastors, E outros pastores. other leaders. E outros líderes. There began to be E competition começou a rolar competição to be known, para serem conhecidos, to be seen, para serem vistos. and not only Jesus be seen. E não deixar que só Jesus fosse visto. And even the presence of God in a whole nation, E mesmo a presença de Deus em toda a nação, they lost it eles perderam o que eles tinham. in 1 year Em só um ano, irmãos. because of what I'm talking Por causa about. do que eu estou falando agora. Beloved, I'm telling you, if the church was in unity in the city, we'd already have revival. Amados, se a igreja na cidade já estivesse em unidade, nós já teríamos avivamento. We really would. Nós teríamos.